gente só queria dar um sentido para esse termo novo, né, que segundo aí o Emerson observou, parecido com troca, só que troca, né, o Emerson, ele coloca o potencial, é divergente de E, e aí coloca o potencial φ aqui. E no rotacional de B, coloca o potencial A. Então, as equações de Proca, né, elas são explicitamente não invariantes de Gauge por causa da presença, vamos dizer assim, explícita dos potenciais. Nesse caso aqui, como nós vimos, né, tudo isso aqui é campo. Então, tudo isso aqui é invariante de Gauge. Então, essas equações são agora, quer dizer, Maxwell e Simons, né, claro, segundo nós observamos, invariante de Gauge se nós abandonarmos os termos de superfície. Então, foi importante a gente abandonar na ação os termos de superfície, e nós usamos implicitamente também uma informação sobre as equações de Faraday-Lenz. Então, quer dizer, implicitamente está usada a própria equação de Faraday-Lenz. Com isso aí a gente garante que esse sistema Maxwell Chern-Simons é invariante de Gauge. Mas, sobretudo, o que é importante é que nós estamos desprezando os termos de superfície, certo? Isso é importante. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para acertar. Então, isso aqui é só para a gente voltar aqui. Porque aí qualquer sinalzinho aí pode ser crucial. Deixa eu voltar aqui um instantinho só. Na eletrodinâmica, né? Sem Maxwell, sem Chern-Simons. Maxwell genuinamente planar. Pegando Maxwell genuinamente planar. Já estou abandonando o setor, né, que como você discutiu, vem das 4 dimensões. Só para a gente acertar os sinaizinhos aqui e ver a questão do dual. Então, quando a gente fizer a variação aqui, em relação ao φ, o φ não está aqui, o φ só está aqui. Então, está 2 vezes escalar menos gradiente de φ, que está gradiente de delta φ. Aí a gente integra por partes, dá divergente de E, tá certo? E aí agora a gente vê que o divergente do E aparece, tá certo? Então isso aqui dá. Mas só mais atenção aqui no Faraday-Lenz, no Ampère-Maxwell, né? Quando a gente variar em relação ao A, tem um A aqui. Então isso aqui vai ficar 2, né? O meio, isso vai ficar E escalar. E aí aqui eu tenho gradiente DADT, então menos DDT do A, que é o que está aqui dentro. Estou só fazendo uma variação em relação ao A. E aqui menos C2 sobre 2, aí vai ficar o 2B, vamos cancelar, vai ficar aqui B, e aqui rotacional do delta A, só para a gente se lembrar. Eu preciso aplicar o princípio variacional e liberar o delta A. Então, beleza, eu libero o delta A aqui fazendo essa integração por partes, trocando o sinal, então aqui vai aparecer o DDT do E. E aí escalar delta A. E aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho B, que é o rotacional em 2 dimensões, Epsilon e J, DI do delta AJ. Aí de novo a gente faz aquela integra por partes, então vai trazer esse DI para cá, vai ficar menos Epsilon de J, DI do B, delta AJ, certo? Só aplicando a variação e fazendo a integração por partes na equação de campo. Aí, vamos normalizar isso aqui. Então, esse carinha que está aqui, menos epsilon, vamos trocar isso aqui, fazer assim. Trocar JI, DI. JI, DI é o dual do gradiente em 2 dimensões. Então, o dual do gradiente de B, delta J. Então, esse termo que vai aparecer aqui é delta A escalar gradiente dual do B igual a zero. Então, a equação de Maxwell ficaria gradiente dual aqui do B, não precisa estar o sinal certinho aqui, e aqui tem um sinal, tem um sinal que eu integrei, peguei esse termo aqui, deu isso aqui, mas tem esse sinal menos aqui, né? Então, já que tinha menos, então isso aqui. Tá certo. Então, isso aqui. Só esse termo aqui que é novo. Isso aqui é genuinamente Maxwell, porque isso aqui é identidade de Bianchi, isso aqui é genuinamente Maxwell, isso aqui é genuinamente Maxwell. Então não tem isso. Obrigado. O que é Chern-Simons é isso aqui, onde tem o Xi. Então eu botei o parâmetro Xi para governar Chern-Simons. Se a gente fizer Xi igual a 0, então a gente reobtém o
max usual. É isso que eu estava dizendo, tá? Não corrijam aqui, tá? Quem quiser depois com os sinais no lugar certinho vai ver, vai acertar. Isso eu tenho certeza que vocês vão corrigir. Eu quero mostrar assim, está acontecendo aí com esse sistema. Então, como a gente falou, vamos tirar a derivada temporal do Faraday Lens. Vai ter ou não vai ter ali na primeira divergência? Vai ter ou não igual? Não, aqui não, aqui é a divergência do F mesmo. A divergência é aqui que vai ficar o dual por causa do Epsilon. Não botar, depois botou, depois... Não, aqui não, aqui nunca teve. Eu tinha colocado aqui que estava errado, eu tinha colocado isso aqui. Não, mas teve uma vez que o senhor queria botar lá. Eu queria, mas não botei. Botou. Queria, mas não botei. Está aqui. Isso aqui está na aula anterior. Isso aqui não foi corrigido ainda não, tá certo? E se eu botei, estava errado. Aí você corrige. Tá? Beleza, então vamos lá. Então, eu confio em vocês. Eu não vou ficar assim, achando que vocês são incapazes de corrigir os erros. Não, eu acredito que vocês vão corrigir. Né? Então, o professor Salano errava até na lei de Faraday nesse ponto. Quantas vezes ele escreveu? Assim, já discutiu DEDT igual a gradiente. Tem até uma fotografia bonita dele. Rotacional de E igual a mais DDT. Né? Ele inventava que aquilo ali era grande unificação, né? Mas era eletromagnetismo errado mesmo. Tá? Sem contar, obviamente, I, I, E, 2. Né? O trabalho da gente todo era descobrir I. O mais difícil de trabalhar com ele era acertar o I, o menos, o pi e o raiz de 2. O resto era fácil. Você acompanhava ele todo, mas na hora de botar pi, raiz de 2, pi e acertar sinal, meu Deus. A gente levava de uma vez eu lembro que ele passou um trabalho, legal, tá, um negócio interessante, eu fiz, sobre SBT, sobre espaço, não sei o quê. Levei assim, mas sei lá, umas semanas lá fazendo, carinho, no final só obtinha ataque. Só dava ataque. E não podia dar ataque, não podia dar ataque. No final era o famoso I, que ele não colocou e o imbecil aqui não corrigiu. Eu achei que o que ele colocou estava certo, né? Depois que eu comecei a ver que faltava, sempre que ele dava uma coisa pra gente, não tinha I, pi, tudo na minha módulo I, módulo pi, módulo 2, módulo raiz, módulo C. Tudo para ele era 1, 2 igual a 1, pi igual a 1, I igual a 1, menos 1 igual a 1. Aí, essa álgebra aí é difícil de explicar. Eu não sou assim não, eu sou mais imbecil, eu boto ele no lugar certo. Mas pode ser que eu tenha errado de botar o tiozinho no lugar errado. Mas eu me lembro que ali estava ok, porque ali não tem erro, sabe, Alexandre? Pelo seguinte, porque o meio. Não, mas é 2. Então aqui não tem erro, porque aqui não tem. O problema aqui é do rotacional. E aí o rotacional, ele traz o epsilon, e o epsilon aqui te dá o do ângulo. Tá? Beleza. Então isso aqui está ok. Então vamos dar uma olhadinha no ampere máximo, no Faraday Lens, derivando em relação ao tempo. Então isso aqui está me dando rotacional do DE dt. E aí menos D2 dt2. Então, a gente está querendo uma equação de onda. Então, pelo menos o D2 dt2 do B eu já tenho. Então, vamos tentar tirar uma equação de onda para B, obviamente. Né? Então, o rotacional do E, o DDT do E está aqui. Vamos pegar então agora usar ampere máximo de Chern-Simons. DDT do E. DDT do E vai ficar C2 gradiente dual do D. Então, já coloquei um D aqui dentro. E depois mais C2. Aí o C2 daqui vai ficar mais que 5. E aí ele dá o E2. E aqui igual a menos E2, né? Isso aqui, menos D2, o B, né? Então a gente substituiu essa equação aqui, né? Usamos isso aqui, DDT do F com esses dois termos aqui. Tá certo, DDT do F com esses dois termos aqui. Tá certo. Então, aqui nós vamos ter rotacional do gradiente igual. Rotacional do gradiente é zero, né? Mas o rotacional do gradiente igual, isso aqui é epsilon i j, rotacional di do gradiente dual, então que é epsilon j kappa dk. Então aqui eu tenho epsilon i j, epsilon j kappa, menos delta, então isso aqui dá menos laplaciano. Então isso aqui dá menos C2
laplaciano de B. Esse termo aqui dá rotacional, então aqui dá, isso aqui foi simplesmente laplaciano de B, quer dizer, rotacional, o gradiente dual em duas dimensões dá menos o laplaciano. Aqui fica o laplaciano direto. Tá certo? Agora vamos ver o rotacional do E dual. O rotacional do dual do E. Ou de qualquer vetor, né? Então, o rotacional é epsilon e J. DI. Agora, componente J do dual. Epsilon J kappa é tio kappa. Tá certo. Aqui de novo, da delta, então vai ficar menos divergência do E. Vai ficar menos divergência, né? Mas aqui fica menos divergência do E. Aqui, desculpa, aqui é o que é dual. Aqui não tem igual. Tá, estou tirando isso aqui. Rotacional do E dual. Então dá menos a divergência do E. Tá certo. Mas aí a divergência do E está ligada à divergência do E ao psi B. Então o rotacional do E dual vai aparecer aqui mais psi rotacional do E dual, que é menos divergência do E. Então, divergência do E é psi B, que vai ficar aqui menos psi 2B. E aí aqui menos D2 dt2. Então a gente dá uma equação só para B, com uma equação só de B. E aí a gente joga todo mundo para um lado só. Então fica essa equação de onda aqui, 1 sobre C2, D2 dt2 do B, menos o laplaciano do B, e menos C2 sobre C2 atuando no B, igual a zero. Tá? Então, se a gente agora vai para o espaço de Fourier, isso aqui dá menos ômega 2 sobre C2. O laplaciano é menos K2, mais K2. Esse cara aqui é menos C2 sobre C2. Tudo isso veio igual a zero. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. A relação de distorção é essa aí, né? Então, teria, vamos colocar isso aqui, menos isso aqui vai ficar menos isso. Então, vai ficar ômega 2 igual a K2 C2, e aqui, esse cara que vem para cá vai ficar menos C2 sobre C2. Então vamos dizer o seguinte, esse aqui que C2. Então, como esse deveria estar com o sinal, bom, não tem problema, ele pode. O que é importante é que esse termo aqui, eu vou interpretar isso aqui, esse parâmetro psi, provavelmente, vamos ver aqui, pode ser que tenha um errinho de sinal aqui, isso aqui eu tenho que ver. Bom, vocês vão acertar, tem que ter esse psi, com esse menos psi aqui, é só vocês acertarem esse sinal aqui. Então aqui eu estou colocando, aí sim, Alexandre, corrige isso aqui, ó. Corrige esse sinal do psi. Quando vocês forem fazer a derivação da equação direitinho, deveria aparecer aqui, claro, um sinal mais. Porque essa relação aqui seria interpretada. Então, ó, isso aqui é uma relação de frequência com vetor de onda. Se eu multiplicar isso aqui por H cortado, fizer agora, isso aqui é onda. Mas se eu fizer uma interpretação corpuscular, multiplica essa equação por H cortado, H cortado ômega é 2, H cortado K é P, que é o momento, né? Quer dizer, a frequência vira energia na interpretação onda-partícula, vetor de onda vira momento, e aqui vamos multiplicar por H cortado ao quadrado, então isso aqui é C2, H cortado ao quadrado sobre C2. Então é isso aqui que eu vou interpretar como uma massa. Então, quer dizer, o M2 C4 é como se eu tivesse a massa do fóton ao quadrado. C4 igual a psi ao quadrado, H cortado ao quadrado sobre C2. Tá? Então, aqui a gente tira o interpretor. Pode trazer esse C4 para cá. Aqui alguma coisa C6. Bom, e aí eu tiro a interpretação. Quer dizer, eu relaciono, na verdade, esse parâmetro psi com a massa do quanto. Se eu estou trabalhando numa versão ondulatória e faço a interpretação corpuscular, eu vou interpretar isso aqui agora, que é uma relação ondulatória, como uma dualidade de de Broglie, como uma dualidade
onda-partícula. Multiplico por H cortado, então tenho energia livre, o momento da partícula livre e a massa de repouso. Então, esse Xi aí, que é justamente a pergunta, a questão do Gabriel, esse Xi está fazendo o papel da massa do fóton. Então, o termo de Chern-Simons, ele é mandatório nesse sentido, já que você tem supercondutividade, você tem efeito mais na expulsão do fluxo magnético, é importante que o fóton tenha massa. Tá? Então, a gente interpreta o parâmetro que a gente colocou naquele lagrangiano lá de Klein-Bordmann, de Chern-Simons, Xi, né? Que era o φ vezes o d menos o a escalar ativo, né? A gente interpretou esse parâmetro Xi, ele vai para as equações de Maxwell-Chern-Simons, não quebra a simetria de Gauge, tudo é invariante de Gauge e o fóton tem a massa, diferentemente de Proca. Se fosse Proca, seria divergente do E mais Xi φ igual a zero. E cá embaixo seria gradiente dual do D mais Xi A sem Chern-Simons igual a 1 sobre C2 dE. Então essas seriam as equações de Maxwell-Proca. Aquelas aí são Maxwell-Chern-Simons. A diferença é que se eu fizer uma transformação de Gauge, isso não muda, mas isso muda e isso muda, isso não muda. Então, essa equação não é invariante de Gauge, nem essa equação é invariante de Gauge, por causa do termo de Proca, que é proporcional aos potenciais. No Chern-Simons, a massa vem pelo campo. E aí você preserva a simetria de Gauge. Uma outra coisa, por exemplo, interessante, se a gente olhar para o limite estático, vamos dizer que eu esteja no limite estático. Então, isso aqui é zero. Se eu tiver uma carga putiforme, uma carga na origem, tiver uma equação com fonte, então isso aqui seria uma carga e a carga, uma carga na origem. Então, se eu tiver essa solução aqui, então, bom, vamos supor que você já corrigiu esse sinal. Então imagina, eu tenho uma carga eletrostática, ela vai gerar um campo eletrostático. Se o campo magnetrostático for zero, ó, se eu disser que o campo magnético é zero, isso aqui é zero. Então essa equação diz que o campo elétrico é zero. Como é que o campo elétrico pode ser zero? Então, o que eu estou dizendo isso é que se eu tiver uma carga estática na origem, essa equação aqui me gera para ela um campo magnético. Quer dizer, eu tenho campo magnético aqui como fonte, mas na verdade essas duas equações aqui estão ligadas. Então, essa carga gera um campo elétrico, esse campo elétrico é fonte do campo magnético. Tudo estático. Então, na teoria de Chern-Simons, uma carga estática na origem, ela gera um campo elétrico que gera um campo magnético, apesar de ser uma carga estática. O campo magnético não é efeito de variação do tempo do campo elétrico. Não tem nada a ver com corrente de deslocamento. A corrente de deslocamento é zero. E da mesma forma, se eu colocar uma corrente estacionária, suponhamos que eu esteja no plano, né? E que eu tenho uma corrente estacionária, sei lá, ao longo do eixo dos eixos, do eixo dos Y. Eu tenho uma corrente estacionária no eixo dos Y. Então, eu teria dE/dt, né? Mas aí, vamos dizer, o problema é estacionário, e aí eu teria aqui μ0 vezes essa corrente que está ao longo do eixo dos Y. Eu tenho uma corrente localizada no eixo dos Y. X igual a zero. Então, essa corrente é uma corrente unidimensional, então eu tenho, né, um campo magnético gerado por essa corrente aqui. Então eu tenho um campo magnetostático, então isso aqui é zero. Se o campo elétrico for zero, de novo, se o campo elétrico for zero, o campo magnético seria zero. Então, uma corrente estacionária gera um campo magnetostático e gera um campo eletrostático. Então, na formulação do Chern-Simons, né, o setor estático, ele não é nem eletrostático nem magnetostático, ele é os dois. A gente não tem só campo E vindo da variação temporal do B e nem vice-versa. Mesmo nas aproximações estáticas ou estacionárias, um campo gera o outro, porque as equações do Chern-Simons, né, acoplam aqui com aqui. Diferentemente de Proca, porque Proca não acopla, fica elétrico com elétrico, magnético com magnético. Então, na equação de Proca, se eu tiver uma carga multiforme, o campo magnético continua sendo zero,
e o campo elétrico não é zero. Mas no caso do Chern-Simons, não, ele amarra. Se o campo magnético, por exemplo, se o campo elétrico for, no caso magnetostático, se o campo elétrico for zero, o campo magnético é zero. Então fica zero, zero, igual uma corrente completamente absurda a questão. Então eu preciso dos dois, mesmo que não haja dependência temporal. Então essa teoria ela é interessante por isso. E aí, lembrando aí da questão que o Gabriel levantou, da questão fenomenológica, né? Por que eu coloco Chern-Simons? Então, é a supercondutividade, é o efeito Meissner, quer dizer, a palavra-chave é o efeito Meissner que expulsa o campo magnético, faz a blindagem magnética, é que me obriga a colocar o Chern-Simons, porque o Chern-Simons ele não quebra a simetria de gate e ele me dá o fóton massivo. Então, o fóton tem massa não nula, às custas dessa. Agora, claro, a pergunta é: da onde é que vem o termo de Chern-Simons? Então, num modelo como esse, a gente coloca a mão. Mas a questão é: será que eu teria, como um mecanismo de Higgs, será que eu tenho uma origem para o campo de Higgs? O campo de Higgs quebra a simetria e dá massa para os bósons de gauge e para as partículas de matéria, dá massa para os quarks, dá massa para os leptons também. Mas qual é a origem do bóson de Higgs, do campo de Higgs? Da onde é que ele vem? No modelo padrão, silêncio absoluto, ninguém sabe. Ele deve vir de uma física mais fundamental. E aqui a mesma coisa, da onde é? Eu estou em 3 dimensões, o fenômeno em 3 dimensões me permite colocar o termo de Chern-Simons, a simetria, quer dizer, aí é a questão meio do Dirac, a questão da simetria. Você está num espaço-tempo, você tem que procurar a simetria mais ampla possível, compatível com aquele espaço-tempo. Então, no caso de 2 dimensões planárias, 2 dimensões mais um tempo, no caso de 3 dimensões, 3 espaço-tempo, a simetria eletromagnética mais ampla não é só Maxwell. Me permite, como a gente deduziu hoje, colocar o Chern-Simons. Então eu coloco o Maxwell e o Chern-Simons e ganho uma física interessante, que é uma física por fóton massivo. Então o fóton ganhou massa por causa do termo do Chern-Simons. Mas num supercondutor, quando há transição de fase, eu estou na fase condutora, quero passar para a fase supercondutora, o que é que me faz aparecer o termo do Chern-Simons? Então, aí a gente não tem também. É uma física fora, vamos dizer assim, do modelo padrão da matéria condensada. Eu tenho que procurar uma origem para o termo do Chern-Simons. Será que é uma transição de fase? O que me gera o aparecimento desse termo? Porque se eu pegar só o fenômeno luminoso em 3 dimensões, eu só tenho Maxwell. E aí não tem, o fóton é sem massa. Mas se eu quiser colocar agora, discutir uma física com fóton massivo, eu coloco Chern-Simons. Não coloco Higgs. Coloco Chern-Simons. Aí qual é a origem desse termo de Chern-Simons? Tem uma resposta atualmente? Não tem não. Você pode, assim, tem várias argumentações, mas assim, eu diria que são todas assim, não digo que são especulações, são modelos particulares. Você pode imaginar que esse termo de Chern-Simons venha de uma física, tem toda, além de teoria de cordas. Teoria de cordas gera uma pequena violação da simetria de Lorentz em 4 dimensões. E um termo que faz a quebra que viola, quer dizer, que ele é um termo eletromagnético, não quebra a simetria de gauge, não viola a conservação da carga elétrica, mas faz uma pequena violação da simetria de Lorentz. Esse termo, ele vai para 3 dimensões sob a forma de Chern-Simons. Então você pode imaginar que indiretamente Chern-Simons é um netinho da teoria de cordas. O filhinho da teoria de cordas é uma teoria eletromagnética em 4 dimensões com uma pequena violação da simetria de Lorentz. Aí quando você vai de 4 para 3 dimensões, aquilo que violava Lorentz em 4 dimensões não viola Lorentz em 3 dimensões, mas introduz um fóton massivo e te dá o termo de Chern-Simons. Então, dessa maneira você fica mais sossegado, porque o cara é da geração espontânea. Não tem um avô, um vozinho lá, tá bom? Lá que eu já não fui dar meus estudos nas aulas passadas. Oi? Lá nas aulas passadas eu tinha pegado lá do Marcos, ele tinha colocado ou não o termo que dizia antes da simetria. Selecionava ou não, se a gente adicionasse antes, a gente já tinha nas equações, que a gente fizesse a variação em relação ao alfa, já ia ter lá. Isso. E eu disse que não precisaria colocar também, vou descobrir depois. Aí a mesma coisa, aqui no Chern-Simons, se eu não ponho, eu ponho, faz diferença. Se você não põe, você tem uma teoria eletromagnética perfeita.
Mas a pergunta é, se você está no espaço-tempo, você tem que, quer dizer, segundo a regra diraquiana, se você está no espaço-tempo, você tem que imaginar que você vai usar o máximo da simetria daquele espaço-tempo. Então, se você não colocar, alguém vai te dizer que tem que colocar. Você não coloca, mas quando você quantizar, a teoria clássica não te diz, mas a teoria quântica te diz. Se você tiver um termo que você esqueceu de colocar, que você não conseguiu vislumbrar, mas ele seria um termo aceitável já, então você imagina, você não colocou o termo do Chern-Simons em 3 dimensões, então você botou só Maxwell. Aí você fala, tem matéria, Maxwell interage com os elétrons. Se você tem elétrons no plano e Maxwell, quando você quantiza essa teoria, o elétron quantizado, ele vai induzir por efeito quântico o termo do Chern-Simons. Então o termo do Chern-Simons, mesmo que você não colocar por esquecimento ou por falta de visão, a teoria quântica vai te indicar que ele aparece como uma correção em H cortado, em ordem H cortado. Então você fala, se a teoria quântica está me dando esse termo, é porque eu teria que tê-lo colocado desde o início. Aí você vai lá e conserta a tua teoria. Então, a quantização dos campos ela é tão potente que ela, desculpa, terminar só para importar o raciocínio, a quantização dos campos é tão potente que se você não colocar o termo clássico, a teoria quântica te diz que você teria que ter colocado. O que você quer dizer? Não, então pode fazer assim, você não enxerga tudo, aí faz o que você enxergou, quantiza, e vê que tem uma ordem. Quantiza certo, tá? Se você também errar na quantização, pode errar errado, você vai acertar. Eu errei hoje 2 vezes e acertei. Não pode, mas digamos, se você não tiver colocado a teoria clássica o mais geral possível, ao quantizar, se você seguir os preceitos certos da teoria quântica, aquele termo vai aparecer como correção quântica. Aí você fala, se ele apareceu como correção quântica, ele já poderia ter sido colocado na versão clássica. Aí você vai lá, conserta na versão clássica. Sempre aparece, se for feito correto, sempre aparece. Sempre aparece. Se for feito corretamente, sempre aparece. Chama-se isso aí princípio da estabilidade quântica. Isso é independente do método que você usa para quantizar? É independente do método. Ele depende só da simetria. A força está toda na simetria. Certo? Tá? Bom, então, acho que isso aqui fecha essa discussão aqui do Chern-Simons. Então, tem mais coisas, tem coisas interessantes atualmente. Quem quiser ler, pode ler trabalho interessante. Eu acho que eu falei na aula passada sobre Chern-Simons em 5 dimensões, né? Chern-Simons em 5 dimensões tem tido repercussão interessante em conexão com esses materiais topológicos, aí, sobretudo com supercondutores topológicos. Então, se alguém quiser ler alguma coisa, vale a pena ler Chern-Simons em 5 dimensões. 5 dimensões que eu digo é 1 mais 4, tá? Uma dimensão temporal, 4 dimensões espaciais. A questão é, isso é um problema? É uma questão acadêmica? Não, isso é uma questão física. Então, a física que você constrói o supercondutor topológico, quer dizer, você vai construir um supercondutor em 3 dimensões, quer dizer, um supercondutor topológico em 1 mais 3, a partir de uma física de Chern-Simons em 1 mais 4. Certo? Então, tem importância real isso. Tá? Trabalho, se vocês quiserem ler o trabalho. Publicado agora, assim, eu acho publicado em janeiro ou fevereiro de 2014. Um ano atrás. É interessante também, quem quiser dar uma olhada nisso aí, né? Não é um problema assim, é um problema de 5 dimensões, mas que é importante para uma física de matéria condensada. Não estou falando de física de partícula, de áxion.
nada de matéria escura, nada disso, nem de unificação de gravitação com eletromagnetismo, né? Física eletromagnética. Bom, então, tá certo, deixa eu apagar isso aqui. Então, para a gente não. Eu vou deixar a compactificação, a redução. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou abrir aqui a discussão e vou trazer depois uma outra aula, quando a gente fizer a formulação por variante, eu vou voltar para mecanismo de redução dimensional aí com compactificação. Mas lembrando, então, que no mecanismo de compactificação, a diferença entre a redução dimensional, vamos dizer assim, a redução dimensional por abandono de coordenadas extras e a compactificação, a gente então está adotando mais dimensões, vamos dizer que a gente tem um espaço de uma dimensão temporal mais 3 mais n dimensões espaciais. O setor espacial é 3 mais n. Então, se eu tiver em Minkowski, né, espaço de relatividade, n igual a 0. Se eu tiver, então falando de um espaço com 1 mais 3, né, espaço de 5 dimensões, o n seria 1. Então tá, estou falando de dimensões extra a partir de 4, quer dizer, dimensões de maiores do que 4. Muito bem. Então, eu teria essas n dimensões. Então, essa teria como se eu tivesse uma coordenada temporal e tivesse as coordenadas espaciais, x1, x2, x3, e daí vamos, né, para x3 mais n, vamos dizer assim. Então, eu teria aqui as n coordenadas extras. Né? E n coordenadas extras. Então, a ideia é que as coordenadas extras, elas não sejam infinitas. Elas não vão de menos a mais infinito, como vão as coordenadas. Essas aqui são as coordenadas não compactas, né? São as coordenadas reais do espaço, né? São as coordenadas não compactas. E essas aqui seriam as coordenadas compactas. Então, a gente imagina que uma dada coordenada, aí, sei lá, vamos chamar assim, uma coordenada x3 mais i, né? Esse i vai de 1 até n, né? Seriam as coordenadas, todas essas coordenadas aqui, elas variam, por exemplo, entre 0 e um certo valor li. As coordenadas compactas não precisam ter todas do mesmo tamanho. Posso ter a direção, a primeira direção extra, a direção 4 pode ter um comprimento L, a direção 5 pode ter um comprimento L, mas se quiser também pode. Você vai fazer, não vai ser perfeito de generalidade, se disser que todas as coordenadas extras têm o mesmo valor. Mas então eu introduzo coordenadas espaciais extras que são compactas. Essas são as coordenadas extra e compactas. E aí, o esquema de redução dimensional está em nós impostos condições de contorno. Nós vamos dizer que qualquer campo, né, se eu pegar esse campo nas coordenadas t, nas 3 coordenadas espaciais e nas coordenadas extras, nas x3 mais i, a gente vai dizer que qualquer campo é igual ao campo em t, x3 mais i mais n. Ou seja, eu digo que existe uma periodicidade L. Quer dizer, o fato de dizer que x, né, quer dizer, as coordenadas, a complexidade nas coordenadas extras, está dizendo que o meu campo em x e x mais L são a mesma coisa. Então, eu estou dizendo que o campo em 0 e o campo em L é a mesma coisa. Então, nesse momento que eu faço, é como se eu identificasse a coordenada 0 com o valor 0 da coordenada com o valor L. Então, essas coordenadas aqui, então, a redução dimensional está feita nesse fato. Mas eu não abandonei, meus campos dependem, quer dizer, eu tenho derivada em relação a qualquer coordenada 3 mais i. O campo, em princípio, é diferente de 0. Não estou dizendo que as coordenadas dos campos não dependem das coordenadas extras, dependem das coordenadas extras. Mas eu tenho uma relação de periodicidade
nas coordenadas eixo. Então, essa relação de periodicidade vai introduzir uma física nova, vai introduzir os chamados modos massivos. Então, nós vamos ver depois, né, que nós vamos interpretar o aparecimento de massas a partir dessas coordenadas. Então, só lembrar uma questão da mecânica quântica, né? Eu posso sempre imaginar que um comprimento é H cortado sobre uma massa vezes C. Entendeu? Então, se eu tenho um comprimento característico, esse comprimento característico pode ser interpretado como o comprimento de onda de Compton de uma partícula de massa m. Quer dizer, essas duas constantes fundamentais da natureza, elas me convertem massa em comprimento. Né? Quer dizer, essa relação H cortado sobre C me converte massa em comprimento, que é o comprimento de onda de Compton. É isso que a gente tem, esse comprimento de onda de Compton de uma partícula massiva, H cortado sobre MC. Então, se eu tiver um comprimento característico, eu posso imaginar que esse comprimento característico está associado a uma certa massa. Então, o fato agora da dimensão ser compacta está me dando dimensões que nós vamos ver que aí a gente consegue gerar uma física sem uma física em que os campos, a gente pode imaginar a seguinte coisa. Então, o meu campo φ, um campo φ, que dependa das coordenadas nos espaços temporais, t e x. E nas coordenadas eixo, vamos dizer assim, para cada coordenada, vamos dizer x3 mais i, como essas coordenadas como essas funções são periódicas, quer dizer, essa função é uma função periódica nas coordenadas eixo, eu posso fazer expansão em Fourier, uma série de Fourier discreta, né, que tem uma condição de periodicidade, as funções têm período L, eu posso expandir essa função aqui como sendo uma série de coeficientes φ de tx, aqui n, e aqui expandir a periodicidade aqui. Vou botar aqui alguma coisa como I sobre L n x, ou x3 mais i. Quer dizer, as coordenadas extra, elas dão a periodicidade na expansão de Fourier, e esses campos aqui é que são os campos, quer dizer, os campos que eu vou ver no espaço-tempo quadridimensional são os coeficientes dessa expansão. E as coordenadas extras, elas entram apenas aqui, dando digamos, a base, né, no espaço de Fourier para levar em conta a periodicidade. Então eu não fiz redução dimensional, eu não vou abandonar. Então, quando eu tirar, por exemplo, uma derivada desse campo em relação a uma coordenada que é da coordenada extra, eu vou gerar uma dependência, vou gerar um coeficiente que vai ser alguma coisa do tipo n sobre L. Então, se eu tiver uma derivada 3 mais i de φ, ou uma derivada 3 mais i de φ, que é um termo tipo termo gradiente, né, um termo energia, que está no Lagrangiano, d é gradiente, quer dizer, o gradiente do campo, nas n dimensões, né, vai dessa forma aqui. Então eu vou ter gradiente na coordenada x, vou ter derivada na coordenada y, derivada na coordenada z. Mas aí eu vou ter também derivada na coordenada extra, primeira, na segunda, e esses termos aqui vão me trazer esses objetos aqui. Então, o que é termo de derivada nas coordenadas extra vai aparecer sob a forma de um termo multiplicativo. Φ2, que é como se fosse uma massa. Então, as massas vão sair quantizadas em unidades de 1 sobre L. É isso que está acontecendo. Vamos ver isso em detalhe. Vou fazer isso quando a gente fizer o formalismo covariante. E aí tem toda uma interpretação. Eu vou ter modos massivos. Esses modos massivos, eles são múltiplos de uma grandeza fundamental. E a questão é, tem física para isso? Na matéria condensada tem física para isso? Na física de partículas tem sistema que obedece a essas regras, né? Então, por exemplo, quem já estudou, já ouviu falar de teorias de Kaluza-Klein, nas teorias de Kaluza-Klein é isso que acontece. Nós não temos, agora, só que essas massas, na teoria de Kaluza-Klein, em geral, nós associamos esse comprimento aqui a um comprimento planckiano. Então, como esse comprimento aqui é planckiano, isso aqui é 1 sobre o comprimento de Planck, a massa sai muito grande. Sai massas na faixa da massa de Planck, 10 a 19 gélios, o que é fora do nosso regime de baixas energias.
Mas o que é interessante é que esse trabalho aqui que eu mostrei, falei para vocês aí, não está mais no quadro, que é o Kiwi Design, nesse trabalho, eles fazem uma física em 5 dimensões e a quinta componente, a quinta coordenada, quer dizer, a quarta coordenada espacial, perdão, tem T, X, Y, Z e uma coordenada espacial extra. Essa coordenada espacial extra é compacta. Então, satisfaz uma relação desse tipo. E aí eles tiram uma espécie de módulos de Kaluza-Klein para esse supercondutor. E eles interpretam essa dimensão extra ligada à fase, às fases que se tem no supercondutor. Então, é interessante porque nesse trabalho que o Kiwi Design, eles conseguem dar uma interpretação muito interessante para uma teoria tipo Kaluza-Klein, com uma dimensão extra compactificada. Coisa que em física de partículas a gente enfrenta essa dificuldade por causa das massas quânticas, que são fora completamente do regime observado. Então, é uma boa notícia, no sentido de que a gente tem um exemplo bem palpável na física da matéria condensada de redução dimensional por compactificação. Porque aqui eu estou dizendo que a redução é dimensional, porque quando eu for olhar a minha teoria do espaço-tempo, de 4 dimensões de espaço-temporais, os campos são esses. Eu vou ter uma torre de campos que para cada modo de Fourier, eu tenho um campo. Então, os campos que vão aparecer no final do dia são todos campos de 4 dimensões. Mas eu não joguei fora as dimensões extras. Eu apenas disse que as dimensões extras estão compactificadas. Então, nesse sentido, é uma redução dimensional sem jogar fora as coordenadas extras, mas colocando uma periodicidade. Então, eu reduzi dimensionalmente porque os campos que vão aparecer no final do dia, eles estão só nas 4 dimensões de espaço-temporais. Essas coordenadas aqui aparecem, mas elas aparecem sob a forma dessas funções periódicas aqui. Então elas vão contribuir dando massa, jogando massa na teoria que está na dimensão mais baixa. Essa é a ideia. Fala aí. É só de maiores para 4. Não vai Você poderia fazer de 4 para 3 também. Mas ele... Não, mas aqui não. Aqui eu estou fazendo a hipótese. Se você quisesse aqui, eu poderia fazer assim. 1 mais 2n. E aí esse m, se esse n aqui for 1, eu estou falando de Minkowski. 1 mais 3. Mas só que aí eu teria uma dimensão compacta. Então eu estou pensando sempre, se você quiser fazer, também você pode fazer. Você pode imaginar que você tem um modelo quadridimensional onde a coordenada z é compacta. Você não precisa, você pode pegar um material, uma coordenada que vai, vamos dizer, é como se fosse uma amostra com uma espessura bem definida, de 0 até r. Compacta implica em ela ter condições periódicas. Quer dizer, os campos aqui embaixo são iguais aos campos aqui em cima. Então você pode fazer isso aí. Você pode obter o que é uma teoria em 2 dimensões, compactificando dessa forma e pondo condições periódicas na terceira componente. Não dá a mesma coisa de fazer um método prático. Não. O outro método você está jogando fora as massas. No método de redução dimensional que a gente abandona a coordenada extra, é como se você estivesse só trabalhando no setor de módulo zero. Você está trabalhando só com massa zero. Para isso, não fazer em 4? Você pode. Não. Aí para você trazer o Chern-Simons para 2 dimensões, como a gente fez, não. Aí você não consegue fazer dessa forma. Você tem que ter um ingrediente a mais em 3 dimensões espaciais. Que é alguma coisa tipo, por exemplo, a violação da simetria de Lorentz. E esse tem um fator de ser periódico, é isso que chama de dimensão enrolada? A warped dimension. Não. É o que chama de dimensão compacta. É como se você tivesse a dimensão extra fosse um anel de comprimento L. Mas isso é por causa da periodicidade. Por causa da periodicidade. Quer dizer, quando você diz que o φ 0 é igual ao φ L, no fundo você está identificando os extremos. Então é como se você tivesse um toro, você tem um círculo, um S1. Certo? Legal? Fala sério. Lá no estado sólido aparecem as funções de Bloch. Isso. Você tem também condições de conjunto periódico. Isso. Só que nesse caso lá, não tem essa interpretação de você ter a dimensão enrolada nesse sentido. Isso. Aí, né? Até porque no estado sólido também, isso aí aparece em nível de função de onda. Não aparece em nível de campo. Você tem lá uma equação Schrödinger, que seja, aqui você tem de campos, para os quais eu tenho uma dinâmica. E aí aquilo que é o termo cinético na derivada extra, ele se converte em termo de massa, na dimensão mais baixa. Não, eu estava pensando Não, faz sentido. Paralelo com relação à massa efetiva. Certo. Ela não ganha massa. Certo. Estaria ligada a essa essa velocidade. não estaria ligado a isso.
Mas é importante pensar nisso. Se tem alguma forma, eventualmente, de se ligar essa massa efetiva a essa periodicidade. Eu nunca vi, mas não estou dizendo que é descartável. Fala aí, Carlos. No caso da temperatura finita, essa quantificação é na coordenada temporal. Isso é na coordenada temporal. Isso, você que é um especialista aí, quem quiser saber sobre teoria de campo, quentinhas, fala com Emerson aí, né? Quentinhas até quantos graus, Emerson? 10 a 6 graus, que é 10 a 6, que é a temperatura do Sol. Então, Emerson tira do forno, né? Belas teorias quentinhas. E aí você compactifica no tempo, né? Pois é, eu só queria fazer uma adenda aqui, o tempo lá ele vira completo. Isso, que aí você faz uma rotação, né, VIC, né, e aí você compactifica, quer dizer, você interpreta, eu acho que você faz isso, você interpreta 1 sobre T, 1 sobre beta, que é a periodicidade no tempo como a temperatura, não é isso? Mas a gente usa a mesma igualdade do campo. Isso. Você poderia depois fazer um seminário aqui um dia para eles, aqui só assim uns 40 minutos, assim, mostrar como é que você tira as frequências de Matsubara, por exemplo. Se você quiser fazer, eu abro o espaço aqui com o maior prazer. Porque aí faz complemento ao nosso curso. Eu posso fazer o seguinte, eu vou ter, o dia que eu tiver uma viagem de quarta-feira, eu tinha 2 pessoas para dar seminário. Tem uma coisa que aconteceu com esse trabalho que eu dei para vocês, tinha um rapaz do Fundão, da UFRJ, o Reinaldo, fazendo o curso aqui há 2 anos atrás. E aí eu fiz joguei um problema desse que vocês estão pensando, e agora a gente virou paper, né? E esse de vocês vai virar, já estou vendo que está virando paper também. E aí a gente fez um trabalho que agora, ele foi fazendo devagarinho, porque ele está muito ocupado acabando o doutorado dele, e aí a gente fez um trabalho também, que é sobre a questão da força de back reaction, né? Essa questão da força de Abraham Lorentz, quando você tem um campo que auto-interage com a radiação que ele gera. Então eu vou pedir o Reinaldo, o trabalho está pronto, a gente já vai submeter para a revista essa semana, e ele se comprometeu a dar um seminário para vocês, porque a gente faz tudo dentro do formalismo lagrangiano. Até então não tinha um formalismo lagrangiano para back reaction, mas um autor publicou um Physical Review Letters, muito interessante, e aí no curso eu falei tal, e ele se interessou, ele foi atrás disso e a gente acabou vendo. Então eu vou pedir para o Reinaldo, um dia que eu não vier, ele dá um seminário sobre isso, e você dá um seminário sobre como é que chega na temperatura a partir da compactificação do tempo. Tá legal? Uma coisa simples, lá do capítulo 1 da tua tese, lá o capítulo de revisão, você dá para o pessoal ficar sabendo. Porque aí vocês veem como é que é esse formalismo aí de Matsubara, né? Para você faz Matsubara ou faz Thermofield Dynamics? Matsubara. Pois é, eu acho que Matsubara para esse curso aqui seria mais interessante. Você usa a dimensão, como o Emerson falou, você complexifica o tempo, quer dizer, toda uma jogada abstrata, mas que reproduz a temperatura. Você complexifica a coordenada temporal, no fundo você euclidianiza. E aí você associa na coordenada temporal um período. A coordenada temporal, ela vale 1 sobre beta. Ela vai de 0 até 1 sobre beta, e você interpreta esse 1 sobre beta, quer dizer, o período da coordenada temporal, como se fosse a temperatura. E aí sai toda uma discussão de campos a temperatura, teoria de campos a temperatura, você introduz temperatura no planeta. E aí você ganha uma teoria em 3 dimensões, não é isso? Quer dizer, a teoria de campos em 4 dimensões, ela acaba virando, a temperatura 0, ela vira uma teoria tridimensional, ela perde uma dimensão, mas ganha temperatura. Então você tem em 4 dimensões tempo e 3 espaços, e aí você ganha em 3 dimensões uma temperatura finita. Aí o Emerson mostra isso para vocês, acho que isso é interessante. Você faz essa gentileza, você vai estar por aí esse mês todo, né? Então a gente organiza, provavelmente em junho. Aí o Reinaldo dá uma parte e você dá outra parte, tá bom? Fala aí. Já falou, das funções de onda de Bloch, né? Então vamos fazer uma coisa muito simples agora, depois de tudo isso aí, que a gente até agora, que a gente fez, que a gente falou, foi até agora a gente só brincou. Agora que o curso vai começar. Agora que a gente vai começar a botar as coisinhas no lugar. Até agora a gente só fez brincadeiramento do Suzuki. Agora que a gente vai começar a tocar música, ler música. Então vamos focar agora vamos mexer em algumas coisas mais formais, poder escrever certa simetria, lei de conservação, teorema de Hegel. Agora vai ser só chatura daqui para frente. Umas 2 aulas bem chatinhas, mas faz parte da vida. Vamos lá. Então, a gente vai fazer agora, vamos supor que a gente tem um modelo lagrangiano, tem um conjunto de campos, vamos chamar de φ,
Φ são meus campos. E vou supor que eu tenha um modelo que possa depender das derivadas primeiras do campo. Vamos supor também que possa depender de derivadas temporais segundas, porque aí a gente aqui já está incluindo também a possibilidade daquilo que a gente chama de vector react. Quer dizer, o lagrangiano não depende só das velocidades, mas depende das acelerações também. E aí pode depender das derivadas espaciais primeiras e das derivadas espaciais segundas do campo. Em princípio, pode depender também explicitamente da coordenada T e da coordenada X. A gente teria um lagrangiano que dependeria dos campos, de suas derivadas primeiras, suas derivadas segundas e, eventualmente, das coordenadas espaço-temporais também. Dependência explícita em T e X, o que não é muito usual. Se a gente, às vezes, faz um acoplamento com uma fonte externa, essa fonte externa sendo fixa, ela não sendo um campo, não sendo determinado pelo princípio da minimação, ele aparece como uma função do espaço que tem uma dependência explícita nas coordenadas espaço-temporais, o que quebra a invariância translacional e a invariância por conservação de translação temporal. Ou seja, eu quebro a conservação da energia do momento. Então vamos ver isso. Mas lagrangiano geral. E aí, claro, então eu estou imaginando, vou fazer, nós estamos trabalhando aqui em uma dimensão temporal. E, em princípio, aqui esse chão poderia estar trabalhando em N dimensões espaciais. Então, eu poderia colocar assim, 1 mais D-1. Como se eu tivesse D-1 coordenadas espaciais. Quer dizer, então, se o meu espaço for quadridimensional, teria 1 mais 3, que seria o tipo espaço da relatividade especial. Vamos colocar assim, se eu quiser, eu posso colocar aqui N dimensões. N dimensões espaciais. Então, eu teria uma coordenada temporal. Nada que eu vou fazer aqui agora depende do número de dimensões espaciais. E aqui eu tenho N coordenadas espaciais. Então seria um espaço-tempo, N mais 1 dimensões, um tempo e N espaço. Bom, e aí a gente vai imaginar que a nossa ação, ela seja desse modo aqui, integre no tempo, integre mais N coordenadas espaciais, essa densidade de Lagrangiano. E aí, de novo, o princípio da minimação é fazer a variação arbitrária em relação ao campo. Então, eu vou fazer uma variação, o elemento volume, não vou mexer nas coordenadas, mas a gente vai ter uma variação na ação induzida por uma variação arbitrária no campo, nos campos. Esse φ representa qualquer campo. Tá? Então, se eu fizer a variação aí, quer dizer, o meu delta L, né, teria algo desse tipo, teria algo desse tipo assim, meu delta L, assim. Vamos botar aqui nosso delta S. Está pegando a ação, a integração de todo o espaço-tempo. E aí, T. Tá bom? Vamos dizer assim, variar meu lagrangiano em relação aos campos. E claro, vou variar o campo. Depois vou variar o meu lagrangiano em relação às derivadas, derivada temporal do campo, vezes a variação da derivada temporal, que é a derivada temporal da variação, porque eu estou variando só o campo, não estou mexendo nas coordenadas espaço-temporais. Então, a variação da derivada do campo é o dt do filhinho menos o dt do φ. Eu não estou mexendo na coordenada t. Então, no fundo, a variação da derivada é a derivada da variação, porque é o mesmo ddt que está aqui, filhinha menos φ delta t. Então, a gente está... O Léo tinha falado um pouco sobre isso. Quem? O Léo. O que ele falou? E essa comutação Nem sempre é possível. não é Isso. considerar uma variação que mexe no tempo. Isso. Essa variação que mexe no tempo, por que não existe nada que mexe com ela? Não, tem. Você pode ver. Na próxima aula, quando a gente for estudar a conservação da energia, nós vamos fazer uma variação que mexe no tempo. Então, quando você faz uma variação, uma coisa, então, se você tiver isso aqui, ó, você tem ddt do φ, vamos dizer, de t. Então, se você fizer uma variação só no φ, na forma, você não vai mexer no tempo, você vai fazer variações arbitrárias na forma funcional do φ. Então, isso aqui vai no ddt de um φ de
T mais um delta φ de T. Você não mexeu no tempo, está tudo naquele instante de tempo T, você mexeu na forma do campo. Você passou, sei lá, de um seno de T para um seno de 3T. Você mudou a forma funcional do campo, só isso. Agora, uma outra coisa é você fazer uma mudança na coordenada T. O T vai ter linha. Então, se o T vai em T linha, TDT. Então, se o T vai em T linha, o teu φ de T vai no filinho T linha. Olha o filinho de T linha. Aí você tem que pensar, filinha de T linha é filinha de T mais delta T. Então, você tem que ter o que é a tua variação. Você vai definir a tua variação como sendo o filinha de T linha menos o φ de T ou o φ de T linha dessa variação aqui. Vamos dizer que você tem isso aqui, filinha de T linha seja igual a φ de T. Vamos dizer que esse campo aqui se comporte como um escalar. Eu faço uma mudança na coordenada, vou para um novo referencial onde a coordenada é T'. Então, nesse novo referencial, eu vou ver um novo campo filinha das coordenadas T'. Mas vamos dizer que isso se comporte como um escalar. Eu vou para um outro referencial, mas o valor do campo não muda. O que é o delta φ para mim? Delta φ é filinha de T' menos φ de T, ou eu posso definir aqui um delta φ, que é o filinha de T menos o φ de T. Então, eu posso definir uma variação local. Quer dizer, uma coisa é você dizer que filinha de T' é igual a φ de T, e você definir o teu delta φ como sendo filinha de T' menos o φ de T. Você pode definir isso aqui. Então, se filinha de T' é igual a φ de T, isso aqui é igual a zero. Filinha de T' é igual a φ de T, então esse delta φ é zero. Agora, você poderia dizer, não, eu não vou definir a variação tomando argumentos distintos. Eu vou definir, para a minha variação vai ser tudo no tempo T. Eu vou definir o meu delta φ de T como sendo o filinha de T menos o φ de T. Agora eu vou transformar essa variação. Aí nesse caso, isso aqui já não é mais zero. Quem é filinha de T? Filinha de T para você é filinha de T' menos delta T. Menos φ de T. Então tá legal, você tem filinha de T' menos φ de T, você vai fazer a expansão inteira aqui. Então você vai ter alguma coisa que vai envolver um delta T, então você tem que saber, quando você mexe na coordenada temporal ou na coordenada espacial, você tem que saber exatamente como que você vai definir a derivada, a variação do teu campo, porque a variação da derivada pode ser diferente da derivada da variação. Quer dizer, claro, a variação da derivada é igual à derivada da variação se a variação for definida tudo no mesmo ponto. Tudo linha de T menos o original de T. Mas se eu misturar T' com T, eu tenho que levar em conta que não necessariamente essas duas coisas comuns. Então você tem que saber propagar em um instantinho só. Você tem que saber exatamente como é que você vai definir. Quer dizer, é só você propor uma definição e ser compatível com ela. Eu vou definir, mesmo que eu mexa na coordenada espacial, né? Quer dizer, mesmo que eu vou mexer na coordenada espacial, vou fazer uma transformação de coordenadas e meu campo φ de x, ele vai no campo. Aí no novo sistema de coordenadas eu vou ter um novo campo com essas novas coordenadas. Agora, o que vai ser o meu delta φ? Meu delta φ vai ser o filinho de x' menos o φ de x, ou vai ser o filinha de x menos o φ de x? Então, a partir disso aqui, eu posso definir isso aqui. E aí, se você definir a variação como sendo somente a variação funcional, tudo no mesmo argumento, então essa comunicação vai. Mas se não, eu vou mostrar isso explicitamente para vocês, se a gente fizer o teorema de Leibniz. Mas eu estou considerando o φ com linha, você está considerando que ele pode mudar a forma funcional? Você está dizendo que você vai para um outro sistema de referência, o teu campo é outro campo. Se o teu campo é um vetor aqui, quando você vai para outro sistema de referência, o vetor está totalmente torto. Mas você geralmente também a gente pode botar φ de T, φ de T', só sem mexer no φ? Só mudar o... Pode, você pode definir. Depende como é. Depende se você está no ponto de vista ativo ou passivo. E esse, no caso, se eu pegar o φ de T e jogar ele para φ de T'... Isso aí é o ponto de vista ativo. Você atuou no teu sistema. Tá? Ou tem um ponto de vista passivo. Então você tem que... Primeiro que você tem, quando a gente for fazer essas variações, a gente tem que enfrentar essas duas discussões. Primeiro de tudo,
Eu vou trabalhar no ponto de vista ativo ou no ponto de vista passivo? Esse é o primeiro ponto. O segundo, escolhendo um ponto de vista, como é que eu vou definir o meu delta? A variação do meu campo. Tá? Você tem duas coisas embutidas aí, não é jogando um delta de qualquer maneira. Você tem que definir. Ou eu vou transformar o sistema de coordenadas e vou deixar o sistema. Eu vou fazer isso, né? Tenho um sistema físico sendo observado por um sistema de coordenadas. Eu posso mudar o sistema físico e não mudar o sistema, mudar o sistema de coordenadas e não mudar o sistema físico. Então, aqui eu estou num sistema de coordenadas, vamos dizer, x, e aqui eu estou num sistema de coordenadas x'. Então, meus campos aqui são campos φ de x. Para esse novo observador aqui, eu vou ver novos campos com as novas coordenadas. E aí eu tenho que relacionar φ' de x' com φ de x. Isso é o ponto de vista passivo. Eu não mexi no meu sistema. Meu sistema ficou paradão. É como se eu estivesse pegando o Sol e mudando apenas o observatório astronômico. Eu mudei de um observatório para outro, mas não mexi no Sol. Quer dizer, o passivo já bota o linha no fim? Não, tem Sol. Pensou errado. Tá? O ponto de vista passivo é você não mexer no sistema físico. Pois é, não mexendo se Então, se esse sistema aqui é um vetor assim, esse vetor visto por esse sistema é completamente diferente visto por esse. Tá, mas é um escalar. Então, se é um escalar, você vai dizer que filhinho, a declaração do escalar é isso aqui. O valor de filhinho de x, o novo campo na nova coordenada, tem o mesmo valor. Você imagina que isso aqui seja uma temperatura. Então, a temperatura medida nesse ponto, vista por aqui ou por aqui, é mesmo. Então, isso aqui é a declaração de um escalar do ponto de vista passivo. Tá? Então, agora, se o ponto de vista for ativo, você não muda o sistema de coordenadas. Você muda, você pega esse sistema e desloca. Então, esse aqui é o meu sistema F. Agora, eu vou fazer a transformação. Em vez de eu rodar o observador, eu vou rodar o meu sistema. Então, o meu sistema agora é esse. Então, eu tenho o mesmo sistema visto pelo mesmo, quer dizer, outro sistema. Eu transformei o sistema, mas não mexi no observador. Então, você tem o campo φ de t, você vai comparar com o campo φ de t'. Então, aí você não mexeu no sistema físico, não mexeu nas coordenadas. Você deslocou ele. Isso é o ponto de vista ativo. Certo? Você mexeu no sistema físico, né? Você mexeu no sistema, mudou as coordenadas dele. Mas você não mudou, então é o mesmo campo, só que foi deslocado. Você, em vez de estar vendo o campo no ponto x, você vai estar vendo o mesmo campo no ponto x, mas delta x. Então, você deslocou o sistema, mas não mexeu no observador. Então, o ponto de vista ativo é esse. Você mantém o observador fixo e você mexe na sua amostra. É como se você estivesse num laboratório e você falar, agora eu vou fazer a experiência colocando a minha amostra assim. Agora não, eu quero ver se o meu problema é independente da posição da amostra. Então agora eu vou estar no mesmo laboratório, sempre eu, mas agora eu vou colocar o meu sistema assim. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha amostra, peguei um material, um sólido, botei ele num campo magnético, estudei. Agora eu vou pegar esse sólido assim. Vou estudar. Então o que eu fiz? Eu fiz uma transformação ativa. Eu mexi no sistema, mas não mexi no observador. Agora não. Eu vou deixar o sistema para cá. Vou observar o sistema assim. Eu estou aqui, vou observar o sistema. Agora eu vou fazer uma rotação. Vou observar o mesmo sistema, mas agora com esse sistema de eixos aqui. Então, eu mexi no observador, mas não mexi no sistema. Então, o sistema ficou intocado. Então, é passivo. Agora, ativo é quando você altera o sistema. Em geral, em física de partícula, né, a gente adota o ponto de vista ativo, porque eu pego a amostra e levo para onde eu quero. Posso botar a amostra assim, posso pegar o feixe de próton da LHC e girar. Agora, você não vai mexer no Sol, né? A não ser que você seja um Atlas, né? Você vai mexer, aí você vai, não vou mexer no Sol, fazer uma experiência ativa no Sol. Aí você se queima, né? Bom, então é isso que a gente tem que fazer. Aí você tem que definir. Definido o ponto de vista que você vai adotar, você agora vai definir que transformação, como é que você vai definir a transformação. Aí, se você declarar essas duas coisas, não tem erro. Certo? Onde? Próxima aula a gente vai falar sobre princípios de invariância. Isso vai ficar mais claro. Mas isso aí é uma coisa que é meio confusa na literatura.
essa discussão do ponto de vista ativo, ponto de vista passivo, como é que eu defino a variação do campo, F' de x', F de x', por exemplo, teoria quântica de campos, muitas vezes você define. O que é uma, ou em mecânica quântica, né? O que é o operador que gera as translações espaciais? É um momento linear. Aí o que você faz? Você pega o operador de momento, quer dizer, o operador unitário, que faz a translação de uma coordenada A, atua aqui no operador O de x, e aí menos I terra. E aí você diz que isso aqui é o O de x mais A. Então o que você fez? Você manteve o mesmo operador, mas você deslocou a coordenada do observador, do operador. Então isso aqui é como você define, por exemplo, de um modo ativo, o operador de momento como sendo o gerador das translações espaciais. Aí você tira daqui, né, que o comutador de P com O é I, tem I sobre H cortado, I sobre H cortado, aí você tem que isso aqui é menos I, H cortado, gradiente de O. Então, quer dizer, quando você faz essa declaração aqui, você chega a essa relação de comutação aqui. Você está dizendo que você manteve o teu sistema e você estudou as translações espaciais mexendo só nas coordenadas do sistema. Você mexeu, você não tem uma linha de x mais a, você tem uma de x mais a. Então você fez uma translação nas coordenadas do teu sistema. É como se você pegasse o teu sistema que está em x e colocasse o teu sistema em x mais a. Então você está fazendo uma translação ativa. Então, em geral, em mecânica quântica, a gente gosta de definir muito sobre esse ponto de vista ativo, porque a mecânica quântica permite. Mecânica quântica, você pega o teu elétron e você coloca onde você quiser. Mas você não pode fazer isso na astronomia. Você não pode botar a lua onde você quiser, nem o sol. Tá? Então é essa discussão que estamos juntos. Vamos lá. Vamos em frente. Então a gente está fazendo as variações aqui. Então, por enquanto, Alexandre, as variações para nós não tem problema nenhum, porque nós não estamos tocando nas coordenadas do espaço-tempo. Nós estamos fazendo um princípio variacional variando por φ. Então, em t e em x, eu vou trabalhar com φ mais delta φ, mas em t e x. Então, a variação é local, eu não mexo nas coordenadas do espaço-tempo. Então, o delta comuta com a derivada sem problema. Como eu mostrei, que a variação do DDT é o DDT da variação. Então, por isso que eu estou colocando aqui. Na verdade, aqui eu teria, para ser purista, aqui eu teria que, agora eu estou variando a derivada, vou procurar o quanto, mas eu derivar o lagrangiano agora em relação à derivada segunda do campo, e aí eu vou estar variando a derivada segunda do campo, mais a variação do lagrangiano em relação a uma coordenada, um gradiente do campo, uma coordenada espacial, vezes a variação da derivada do campo, mais a derivada do lagrangiano em relação à derivada segunda espacial, vezes a variação da derivada segunda espacial. Só isso. Então, eu variei o meu campo em relação ao lagrangiano em relação a tudo que tinha campo. Agora eu não vou variar em relação a tx, porque eu não estou mexendo nas coordenadas tx. Estou fazendo a variação só em cima do campo. Da forma. O meu campo pode variar de φ para delta, para φ mais delta φ. Quer dizer, na mecânica, na teoria de campos, quem já estudou um pouquinho de integração de caminho, sabe que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando todas as possíveis configurações de campo, né, para poder quantizar. O meu sistema é estocástico, o meu campo é indeterminado. Eu posso passar de φ para φ mais delta φ à vontade. Na teoria clássica, a gente agora vai dizer, não é assim, não vou passar à vontade. Eu vou querer escolher a configuração de campo que minimiza a ação, porque dá um ΔS igual a zero, extremiza a ação. Então eu preciso extremizar. Então agora o que a gente vai fazer? A derivada, a variação da derivada comuta, a variação e a derivada comuta. Então eu posso botar DDT de delta φ. DDT de delta φ. Aqui a derivada segunda do delta φ. Aqui a derivada primeira do delta φ. E aqui a derivada segunda do delta φ. Então aqui a derivada e a variação comutam porque eu só mexi na forma funcional do campo, não mexi nos argumentos deste. E aí agora o velho argumento que a gente usava.
pega cada um desses termos aqui, usa essa derivada total menos a derivada tônica, que faz a integração por partes. De novo, a gente está fazendo a premissa de que nós estamos interessados em configurações de campo, tais que nós desprezamos as configurações de campo no infinito, nas bordas do espaço-tempo. Então, para todos os efeitos de borda, quer dizer, possíveis configurações topológicas estão sendo desprezados. Nós estamos considerando apenas aquele regime de campos em que os campos caem a zero no infinito, supondo que são campos livres e que nós não tenhamos fontes no infinito. Então, o sistema livre e da maneira mais simples possível, né? Sem interações, sem contribuições lá no infinito. Aí, com isso eu posso eliminar os termos de superfície. Quer dizer, a dinâmica do meu sistema, ela não é definida pelas condições de fronteira, ela é definida por tudo que está dentro do volume, por isso que eu jogo fora os termos de fronteira. Ah, oi? Mas o campo poderia não ir no infinito? Como? O campo poderia não ir para zero. Poderia não ir a zero. Mas mesmo assim a variação dele. Você pode, depende, né? Porque você pode, se você tiver configurações topológicas, você pode ter contribuições de campo do infinito e com variação também não tendo derivadas, a variação também não sendo zero no infinito. É porque eu estou pensando no campo escalar, você tem uma solução tipo. Isso. Você tem contribuição lá no infinito, o campo do infinito tende a uma constante lá, né? E você tem isso daí a partir. Isso. De é só que lá o teu campo no infinito é fixo, ele tem um valor fixo. É isso que você falou. Bom, então com isso a gente pode fazer as integrações por partes aqui. Então, como a gente já está acostumado aí com o que a gente desenvolveu no campo, que a gente vai ganhar a seguinte equação. Essa derivada segunda vem para cá duas vezes, então não tem troca de sinal. Então a equação de Euler-Lagrange ficaria desse tipo. Derivada segunda da derivada do Lagrangiano em relação às derivadas segundas do campo. Vamos colocar aqui 2 pontos, né? O termo uma derivada ganha um sinal menos, que eu faço uma integração por partes apenas. Então, ddt do dl desse ponto. Depois, o termo duas derivadas espaciais, mais di, dj, derivada do Lagrangiano em relação ao J aqui. Depois, uma derivada vem com sinal menos di, derivada do Lagrangiano em relação à derivada do campo. E depois, esse termo estéreo. Então isso aqui seria o que a gente chama, mas a gente já trabalhou vários exemplos disso, né, fazendo explicitamente, sem precisar usar. Porque eu acho que na prática, eu nunca gosto de usar isso aí, porque aí você precisa ficar derivando em relação a derivada. É muito mais simples a gente variar direto no Lagrangiano e fazer as integrações por partes. Agora, isso aí é importante para certas manipulações formais, mais gerais, de caráter mais geral. Então, basicamente, essas aí são as equações de Euler-Lagrange. Claro que uma formulação covariante, a gente unifica tudo isso em um termo só, porque aí eu tenho a coordenada temporal e a coordenada espacial fazem parte do mesmo vetor covariante, mas isso aí a gente vai colocar para a gente falar de espaço e então. Então, basicamente, essa é a... Pode falar. Quando você faz essa integração por partes, você está partindo do pressuposto que todas essas dimensões, na verdade, estão indo até infinito. Não necessariamente. Você poderia pensar que você está integrando um volume finito também, mas aí você está impondo condições de contorno. Você está impondo que na superfície, por exemplo, né, as variações do teu campo é como se fosse variação em extremo fixo. Você está variando o campo do interior, mas é como lá na mecânica clássica, você faz variação em extremo fixo. Você pega o tempo TA e o tempo TB, o delta XA e o delta XB são zero. Então você imagina que você faz variação em extremo fixo. Se você tiver um volume finito, você imagina que os deltas de qualquer campo nas bordas é zero. Os deltas e as derivadas, tá certo? Então, é uma hipótese, porque você na verdade está pensando o seguinte, pelo princípio variacional, o que você quer? Você quer determinar
a dinâmica do teu sistema por tudo aquilo que está dentro do volume que você está confinando a atuação. Se você vai calcular a atuação fazendo a integração sobre um certo volume, o que você imagina é que os teus campos ali dentro, daquele volume, estão evoluindo, né, de acordo com o teu princípio variacional. Então os termos de superfície, você está pegando campos na superfície, quer dizer, aqueles termos que são derivadas totais, eles estão dando só a contribuição localizada na superfície. Então você imagina o quê? Que a dinâmica ela seja no interior do volume. Então por isso você despreza esses termos também, dentro dessa perspectiva. Agora vamos fazer o seguinte, Bom, então, claro, dentro da formulação usual, normalmente, por exemplo, quando a gente pega campo, como a gente já mostrou aqui no curso, né? Se a gente pegar, por exemplo, campo escalar tradicional, que a gente espera de um campo escalar tradicional, um campo tipo Klein-Bott, é que o lagrangiano dele seja um termo cinético, realmente um termo de derivada do campo, medindo a variação derivada, a velocidade do campo, um termo que possa medir a variação espacial desse campo, posso botar um parâmetro alfa sobre 2 aqui, e a energia associada à variação espacial do campo, a não homogeneidade do campo. Então é como se fosse uma energia de um gradiente, né, associada ao fato do campo agora não ter. Eu poderia colocar termos aqui, um termo que possa ser um termo tipo potencial, quer dizer, a gente até colocou aqui uma